Olá pessoal, bom, chegamos aqui à nossa aula para resolução de exercícios para o concurso da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos resolver alguns exercícios em noções em administração dos temas que aparecem no edital de vocês, né? Para o cargo de assistente em administração, cuja banca é a própria UFO, né? A própria Universidade Federal de Uberlândia. Vale um comentário aí, quem procurou questões de provas anteriores feitas pela banca, deve ter percebido que destes assuntos específicos do edital de vocês não tem muitas questões para a gente trabalhar, né? Para a gente treinar. Então eu trouxe aqui principalmente questões de outras bancas, né? Tem questão da FGV, do CESP, da Fundação Carlos Chagas, da ESAF, dentre outras, para a gente praticar os temas que é o mais importante, consolidar aí os conhecimentos que vimos nas aulas teóricas e também talvez até trazer novos conhecimentos, algo que tenha passado, fazer uma revisão, né? Tirar de repente alguma dúvida que tenha ficado para vocês, com exercícios diversos, tem exercício de múltipla escolha, tem exercício de certo e errado, tem alguns poucos exercícios da própria banca Universidade Federal de Uberlândia também. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos tratar os temas do edital em ordem aleatória, porque é assim que eles vão aparecer na prova para vocês, né? Então vamos fala de motivação, volta para outro tema, vai para liderança, vai para planejamento, vem para controle, vem para planejamento de novo, enfim, como eles costumam aparecer nas provas mesmo. E aí, à medida que forem surgindo pontos importantes, eu vou comentando a teoria, relembrando com vocês também, e a gente resolve tudo junto aqui. Vai ter um slide com o exercício só com a questão e o outro já com o gabarito para que aqui durante a nossa aula no vídeo, né, para que vocês possam ir visualizando junto comigo. Tá bom? Vamos lá então? Olha só, vamos tentar falar aqui o máximo possível dos assuntos sobre conceitos, teorias e tendências de administração, sobre objetivos e formulação estratégica dentro do planejamento, sobre os modelos, poderes, estruturas organizacionais na organização, sobre motivação, liderança e comunicação nas organizações, sobre os processos, sistemas e instrumentos de controle no desempenho organizacional, né, tratando da função controle. Vamos falar de gestão de tempo, recursos e informações. Tudo bem? Então vamos lá, vamos praticar juntos aí os temas que são tratados durante o nosso curso que aparecem no edital de vocês. Olha só, o primeiro exercício é da FGV de 2015, vejam só, ele fala de motivação. Em relação às teorias de motivação, de acordo com a pirâmide das necessidades de Maslow, as necessidades humanas podem ser divididas em níveis hierárquicos de importância. Lembram-se da pirâmide das necessidades de Maslow? Maslow diz que as necessidades de um nível da pirâmide só vão surgir quando as necessidades do nível anterior, ou seja, do nível mais baixo, né, do nível anterior, do nível abaixo daquele, forem satisfeitas. Então satisfaz um nível para surgir as necessidades do nível de cima, para depois a do de cima, para depois o superior, né? Essa é a teoria de Maslow. A gente lembra também que ela tem algumas críticas, né, por parte da doutrina, mas mesmo assim é uma teoria muito importante, uma teoria que aparece bastante nas provas de concurso. A partir dela a gente pode deduzir também, além só dessa parte mais de decorar, de memorizar os níveis, a gente pode já deduzir também que pessoas diferentes em momentos diferentes, ou até a mesma pessoa em momentos diferentes da sua carreira ali, da sua vida, vão estar em pontos de necessidades prioritárias diferentes. Tudo bem? Então olha só, nesse sentido, o orgulho e reconhecimento devem ser classificados como necessidades A, de autorrealização, B, de estima, C, sociais, D, de segurança ou fisiológicas? Gente, olha só, orgulho e reconhecimento se enquadram em necessidades de estima. Letra B é o gabarito. Tudo bem? Herzberg formulou a teoria dos dois fatores, na qual buscou explicar a capacidade de influência destes na motivação do trabalhador e no seu comportamento, criando satisfação ou insatisfação. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 1. Fatores satisfacientes geram desmotivação quando retirados do ambiente de trabalho. 2. Essa teoria trata os fatores capazes de conferir satisfação ou insatisfação como elementos distintos. 3. Salário e reconhecimento são exemplos de fatores satisfacientes.
Assinale se está correta somente A1, A2, A3, A1 e A2 ou todas, 1, 2 e 3. Ora, gente, correto aqui só está A2, né? Essa teoria de Herzberg trata os fatores capazes de conferir satisfação ou insatisfação como elementos distintos, né? Teoria dos dois fatores de Herzberg diz pra gente que existem fatores que geram satisfação, pode aparecer na questão para vocês como motivação, fatores satisfacientes, como aparece nessa questão da FGV, e existem outros fatores, são fatores diferentes, distintos, que se não forem tratados, observados, vão gerar desmotivação ou insatisfação, tudo bem? São fatores distintos. Esses geram satisfação e aqueles geram insatisfação, tudo bem? Conforme a tipologia de conhecimento definida por Nonaka e Takeuchi, a socialização é a transformação de conhecimento tácito em conhecimento explícito. Errado, né, gente? A socialização é a transformação de conhecimento tácito em conhecimento tácito, não explícito, né? A transformação de conhecimento tácito em conhecimento explícito é a externalização. Por isso está errada essa questão. Questões do CESP aí de certo ou errado. Assinale a alternativa que apresenta características fundamentais para diferenciar a administração pública da administração privada. Olha só. A. Enquanto a administração privada utiliza o planejamento, a organização, a direção e o controle como técnicas administrativas, a administração pública utiliza apenas técnicas relacionadas à motivação e à avaliação de resultados. Já sabemos que essa daqui não vai ser, né, gente? A administração pública também vai ter planejamento, organização, direção, controle. Vide aí o próprio edital de vocês, que fala especificamente mais de planejamento e de controle, né? Algumas questões aí a gente tem que ir usando a lógica, né, para resolver, para já ir eliminando possibilidades erradas. Enquanto a administração pública tem como objetivo proporcionar o bem-estar à coletividade, a administração privada tem como objetivo primordial o lucro. Maravilha, né? Uma empresa da administração privada, o seu objetivo maior é o lucro, né? E a administração pública existe para quê, né? A sociedade se organiza de forma que haja uma administração pública para quê? Para proporcionar o bem-estar à coletividade, né? Vamos ver as outras questões que estão erradas. Olha só, a letra C. Tanto na administração pública quanto na privada, os gestores possuem liberdade de atuação e podem fazer tudo o que a lei não proíbe? Nada disso, né, gente? Na administração pública, o gestor só faz aquilo que a lei autoriza, que a lei permite, né? D. Tanto na administração pública quanto na privada, a eficiência é medida pelo cumprimento da missão planejada? Também não. Letra E. Enquanto os gestores da administração pública prestam contas aos tribunais de contas das esferas a que estão subordinados, na administração privada, os gestores não precisam prestar contas. Desculpem aqui, gente, na hora de trazer as questões da prova, às vezes algumas separações ficam incorretas. Então, olha só, enquanto os gestores da administração pública prestam contas aos tribunais de contas das esferas a que estão subordinados, na administração privada os gestores não precisam prestar contas? Errado também. Então, nosso gabarito correto é a letra B de bola. No que tange ao conceito, planejar é decidir antecipadamente o que fazer, quando fazer, como fazer e quem deve fazer. Maravilha, né, gente? O que seria o planejamento? Um conceito possível aí, né? Existem diversos conceitos possíveis, mas um conceito possível para o planejamento. Planejar é decidir o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito e quem deve fazer de maneira antecipada. Então, está correto aí o gabarito dessa questão do CESP. Há consenso entre as metodologias de que o planejamento estratégico deve ter início com o estabelecimento dos objetivos gerais da organização. Está errado, gente. Por quê? Porque não há consenso.
Uma parte da doutrina acredita que o planejamento deve iniciar-se com o estabelecimento dos objetivos da organização mesmo. Tá? É uma parte da doutrina pensa realmente dessa forma, mas não há consenso porque outra parte diz que o início do planejamento estratégico deve vir com a análise dos ambientes interno e externo da organização, tudo bem? Então essa questão é uma pegadinha aí, né? Então pode iniciar um planejamento definindo os objetivos, sim, mas também pode iniciar um planejamento fazendo uma análise dos ambientes. Então, são duas possibilidades, ambas estão aí corretas, portanto, não há consenso, tudo bem? Planejamento é o processo de determinar os objetivos organizacionais, como atingi-los e é hierarquizado a partir das perspectivas A. Marketing, tecnologia, produção e mercado. B. Missão, valores e visão. C. Financeira, do cliente, interna e de aprendizado e crescimento das pessoas. D. Estratégicas, táticas e operacionais. E. Da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Olha só, gente, quais são os... Olha só, a questão fala hierarquizado a partir das perspectivas. Então você tem o planejamento no nível mais alto, que é o nível estratégico. Depois você tem o planejamento no nível tático e o planejamento no nível operacional, certo? Portanto, o nosso gabarito é letra D. A questão usou até várias outras alternativas aí que poderiam confundir vocês. É no planejamento lá de nível estratégico que a gente vai definir a missão, os valores, a visão da organização. Mas isso não é a hierarquia aí do planejamento, né? Eficiência, eficácia, efetividade, economicidade são buscadas aí na administração, na gestão, mas não tem a ver também com a hierarquia das perspectivas do planejamento. Nosso gabarito é letra B, é letra D, D de dado, né? Planejamento é hierarquizado a partir das perspectivas estratégicas, táticas e operacionais. Gabarito letra D de dado. Considere 1. É o planejamento de curto prazo, refere-se geralmente à operação específica. Olha só, aquele planejamento do nível hierárquico mais baixo, de curto prazo, preocupado mais com atividades, com detalhes, operação específica. Estamos falando aqui do planejamento operacional. 2. Trata de objetivos globais e definidos no longo prazo. Olha só, aqueles objetivos que vão incluir todas as áreas e as pessoas da organização, que são tratados a longo prazo, são mais globais, menos preocupados com detalhes. Estamos falando do planejamento estratégico, certo? Que está no nível hierárquico mais alto da organização. 3. Traz geralmente objetivos divisionais ou departamentais relacionados com as áreas da organização. Ora, é aquele planejamento também chamado de gerencial, né? Porque nas empresas ele é feito pelo gerente da área de marketing, de recursos humanos, de finanças, por exemplo. Então estamos falando do planejamento do nível intermediário, aquele que vai definir a alocação de recursos dentro das áreas. Estamos falando do planejamento tático. Referem-se respectivamente aos planejamentos tático e estratégico, respectivamente, então tem que ser primeiro o tático, depois o estratégico. Então tem que ser primeiro o 3 e depois o 2. Gabarito letra E. Tudo bem? Questãozinha da ESAF, olha só, entre as opções abaixo, selecione a mais correta. A. No nível institucional, o planejamento envolve a determinação de objetivos departamentais e operacionais. B. No nível intermediário, o planejamento é tático e trata de alocação de recursos. Já achamos aí o nosso gabarito. Nível intermediário, planejamento
tático. E ele vai tratar do quê? De alocar recursos ali dentro daquela área, daquele departamento, daquele setor. Tudo bem? Então, nosso gabarito é letra B. Vejam só, nível institucional, gente, é aquele que inclui toda a organização, toda a instituição. Então, ele não vai ser, não vai tratar dos departamentos e operações especificamente, mas das questões dos objetivos gerais, que englobam, né, toda a organização. No nível intermediário, letra C, o planejamento desdobra estratégias em planos operacionais, está errado. No nível operacional, o planejamento desdobra planos operacionais em planos estratégicos, está errado. No nível operacional, o planejamento desdobra planos estratégicos em operacionais, está errado também. Então, nosso gabarito é letra B de bola. Fundação Carlos Chagas, olha só. O planejamento almeja desenvolver planos para os objetivos pré-determinados. Há 3 principais dimensões de planejamento em níveis diferentes da organização. Os administradores no nível superior de qualquer organização ou órgão público têm de enfrentar um sem número de problemas de relacionamento com o ambiente onde ele atua ou ainda problemas interdepartamentais, como a alocação de recursos, ou seja, quem ganha o quê? Eles trabalham com um alto grau de incerteza e complexidade e contam com planejamento A, operacional, B, tático, C, estratégico, D, financeiro ou E, econômico. Olha só, gente, é o planejamento que está lá no nível superior da organização, é o único que vai poder atuar com problemas, com questões entre os diferentes departamentos interdepartamentais. Estamos falando, claro, do departamento do planejamento estratégico. Nosso gabarito é letra C. O nível de planejamento que tem como objetivo otimizar determinada área e não a organização como um todo é o A, setorial, B, operacional, C, estratégico, D, departamental ou E, tático. Olha só, essa questão aqui, para quem não estudou, para quem não se preparou, poderia ser uma pegadinha, mas você assistiu a aula, você está preparado, né? Como que chama esse planejamento que cuida de uma determinada área da organização? Planejamento tático, né, gente? Mesmo que essa área seja um departamento ou um setor, o nome desse planejamento, por favor, fiquem atentos, é o planejamento tático, gabarito letra E. Já aparece eventualmente na doutrina planejamento tático ou gerencial, mas deem prioridade ao nome tático, tudo bem? Em seu sítio eletrônico, em seu site, né? O Tribunal de Contas da União, o TCU, informa que a sua principal atividade é o controle externo da administração pública e da gestão dos recursos públicos federais. Ao assim proceder, de fato o TCU revela a sua ou o seu A, meta, B, negócio, C, visão de futuro, D, objetivo ou E, missão. Gente, olha só. No site do Tribunal de Contas da União, ele está falando o seguinte, que a sua principal atividade, ou seja, a coisa mais importante que ele faz, né, aquilo que ele mais faz, ou seja, o seu negócio, vamos assim dizer, sem querer entregar já o gabarito e entregando, é o controle externo da administração pública e da gestão dos recursos públicos federais. O que o TCU faz? O controle externo da administração pública e, e da gestão dos recursos públicos federais. Ponto. Esse, então, é o negócio do TCU. É o que ele faz, gente. Quando é simples, assim, objetivo, é o negócio. Qual que é o seu negócio? Meu negócio é esse. O negócio dessa loja, dessa sorveteria é produzir e vender sorvetes. Ponto. Esse é um negócio, é com isso que eu trabalho, esse é o meu negócio, certo? Esse é um negócio que um órgão público vai ter também. Então, a gente não pode confundir com missão, que seria a razão de existir de uma organização, certo? Objetivos, olha só, a organização está aqui, no momento zero. Ela quer chegar aqui. Esse daqui
o objetivo que ela quer alcançar, né? Ela quer alcançar um determinado objetivo, ela quer chegar num determinado objetivo, certo? E para isso ela vai cumprindo metas, tudo bem? E visão de futuro é como a organização se vê lá na frente, como ela se vê lá no futuro, onde ela quer chegar, como ela quer ser vista, onde ela quer estar lá na frente. Essa é a visão de futuro. Para alcançar essa visão de futuro, ela vai ter que ir traçando, né, e alcançando alguns objetivos, né, determinar alguns objetivos, né, cumprindo metas para alcançar esses objetivos e assim estar onde ela pretende estar no futuro, lá na frente, na sua visão de futuro, que pode aparecer só como visão para vocês também, tá certo? Originalmente, o modelo do Balanced Scorecard, que é o BSC, foi estruturado em torno de 4 perspectivas. Essas perspectivas são apresentadas a seguir, à exceção de uma, a Sinalha. Olha só, quais que são as 4 perspectivas que a gente viu do Balanced Scorecard? A, perspectiva financeira. B, perspectiva do cliente. C, perspectiva dos fornecedores. D, perspectiva dos processos internos. Ou perspectiva do aprendizado e crescimento. Olha só. A financeira está correta, do cliente está correta, dos processos internos também e o Balanced Scorecard trata também do aprendizado e crescimento. A única que é exceção aqui, que não entra no BSC, vai ser a letra C, perspectiva dos fornecedores. Ela não faz parte, né, do modelo do Balanced Scorecard. Tudo bem? Questãozinha de certo e errado, olha só. O administrador que define a missão da organização realiza a função de organização. Gente, olha só, funções que a gente viu. Planejamento, organização, direção e controle, certo? Onde que é definida a missão, a razão de existir de uma organização? Na função de planejamento, não na função de organização. Tudo bem? Então, questão errada. Para ela estar correta, tinha que trocar a palavrinha organização por planejamento aí. Questãozinha da Fundação Carlos Chagas, olha só, falando de missão também. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco tem como missão, olha só, garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia. Então, olha só, essa é a missão, né, do Tribunal do TRE de Pernambuco, garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado a fim de fortalecer a democracia. A. Aponta a distância entre a situação atual e a desejada. B. Indica o rumo, sinaliza o que a organização deseja ser e projeta expectativas para determinado horizonte de tempo. C. Consiste na declaração da razão de ser da instituição, explicitando o que faz e para que faz. D. Representa um referencial abstrato da natureza moral da conduta humana. Ou são conceitos fundamentados em valores que, expressos na forma de afirmações, norteiam as políticas e as ações da instituição. Gente, qual que é o conceito de missão que a gente tem independente da organização? Consiste na declaração da razão de ser da instituição, explicitando o que faz e para que faz. Gabarito letra C, tudo bem? Lição de casa, dar uma olhadinha na missão, na visão, nos valores da Universidade Federal de Uberlândia, caso eles estejam disponíveis no site para vocês. A maior parte das instituições tem, tudo bem? Mas a lição é dar uma procurada e pegar a teoria e bater com a prática da instituição para a qual vocês estão prestando concurso. Se for prestar outro concurso de outra banca, de outra instituição,
a mesma lição de casa está dada. Se tem administração na sua prova, procurar conhecer missão, visão, valores, né, da instituição para a qual você está prestando concurso. Isso pode ser importante não só na nossa disciplina, mas numa eventual redação, em vários momentos, tudo bem? E até para conhecer e entender melhor o local onde você pretende trabalhar, tudo bem? Olha só, questãozinha da ESAF falando do BSC, do Balance Scorecard também, olha só. Considerado uma importante ferramenta de gestão estratégica, o Balance Scorecard busca a maximização dos resultados com base nas seguintes perspectivas, exceto uma delas. Olha só, mesmo modelo de questão que a gente viu antes, né? E a gente já sabe que as perspectivas do BSC são a financeira, a dos clientes, a dos processos internos, do aprendizado e crescimento. Então, o exceto aqui vai ser letra A, concorrência e tecnologia, que não faz parte do BSC. Questãozinha recente aí de 2016, olha só, sobre análise SWOT, né? Que faz parte aí do planejamento e da gestão estratégica, cobrada pela ESAF numa prova da ANAC. Olha só. Uma ferramenta bastante utilizada na formulação de estratégias é a matriz SWOT. A gente viu que a matriz SWOT, que em português também pode aparecer para vocês como matriz fofa, né? O SWOT traduzido para o português, né? Onde a gente vai analisar as forças e fraquezas no ambiente interno e as oportunidades e ameaças do ambiente externo. Nesse sentido, assinale a opção que está correta. A matriz SWOT confronta as ameaças e as oportunidades do ambiente com as forças e fraquezas da organização, gerando insumo para as estratégias da organização. Já matamos na primeira, né, gente? Então a matriz SWOT vai considerar forças e fraquezas, ou pode aparecer para vocês como pontos fortes e pontos fracos, é sinônimo, tá, gente? Forças e é sinônimo, né, de pontos fortes, fraquezas, sinônimo de pontos fracos, que são internos, são aqueles que estão sob controle de alguma ação da organização, né, para transformá-los diretamente. Então são internos. E fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças, né? São aqueles que a organização vai ter que lidar, vai ter que se preparar, se adaptar, aproveitar a oportunidade, né? Lidar, se proteger de ameaças, mas não está sob o controle dela alterar esses fatores. Eles são externos, tudo bem? Lembrando que fraquezas e ameaças são negativos, forças e oportunidades são positivos, tudo bem? Está errada a letra B, que fala que o principal objetivo da matriz SWOT é permitir um olhar objetivo sobre as ameaças que compõem seu negócio. Isso possibilita que você possa desenvolver e firmar bem a sua estratégia empresarial. Está errada a C, no processo de elaboração de estratégias competitivas, as empresas devem analisar de forma secundária os aspectos relativos ao ambiente externo. Está errado a D, que diz que a oportunidade consiste em uma circunstância que, se bem explorada no ambiente organizacional, contribui para a redução da competitividade estratégica. E a letra E também, que fala que a capacidade de inovação no ambiente organizacional é considerada uma ameaça à estratégia competitiva de uma empresa, visto que desestabiliza as estratégias elaboradas. Nosso gabarito correto é a letra A. Certo ou errado? Olha só, no planejamento estratégico, a análise ambiental interna é a que avalia as oportunidades e ameaças do mercado e o comportamento de seus agentes, entre eles os concorrentes, governo e os consumidores. Gente, olha só, os agentes que vão ser analisados como governo, concorrentes, clientes, né, fornecedores, todos eles estão no ambiente externo da organização, né? Eles podem representar ameaças ou oportunidades. Então a questão está errada exatamente por usar a palavrinha interna aqui. Vamos reler a questão corrigindo, usando a palavra que tornaria ela correta. Olha só, no planejamento estratégico, a análise ambiental externa
é a que avalia as oportunidades e ameaças do mercado e o comportamento de seus agentes, entre eles os concorrentes, o governo e os consumidores. Última última questãozinha da nossa aula, também de matriz SWOT, olha só. Um dos instrumentos comumente utilizados no âmbito do planejamento estratégico das instituições é a matriz SWOT, na qual são definidas a missão, a visão e a missão da organização que traduzem o consenso dos seus membros sobre o futuro que se deseja. A gente não define isso na matriz SWOT, né, gente? É avaliado exclusivamente o ambiente externo que envolve a instituição, traçando-se os cenários otimista, pessimista, intermediário. Gente, não é exclusivamente ambiente externo, a gente avalia ambiente interno também. Já no começo você poderia desconsiderar essa questão. São traçados os objetivos de curto, médio e longo prazo e definidas as ações necessárias. Traçar o objetivo não faz parte aí do objetivo principal da matriz SWOT. São identificados os pontos fortes e fracos da instituição, bem como as ameaças e oportunidades. Maravilha, né? Nosso gabarito, então, é letra D. Na matriz SWOT, a gente identifica os pontos fortes e fracos da instituição, que são internos, e as ameaças e oportunidades, que são externas. Está errada a letra E, que diz que são estabelecidos os objetivos da instituição e definidos os indicadores de resultado e as metas correspondentes. Não é essa a função da matriz SWOT também. Tá certo? Bom, tem mais uma aula ainda que a gente continua resolvendo mais exercícios, tudo bem? Vai ter exercício da Universidade Federal de Uberlândia lá e de várias outras bancas, como a gente tem feito agora, tratando aí dos assuntos principais, mais comuns que a gente deve praticar para a prova de vocês. Até já, um abraço!